Olá, eu sou a Milene do canal Entre Viagens e Livros e hoje eu vim trazer para vocês a recomendação de alguns livros que possam nos ajudar a pensar e compreender um pouquinho sobre a história do nosso próprio país. No dia 31 de março de 1964 ocorreu o que nós chamamos de golpe civil-militar, que instaurou uma ditadura aqui no Brasil, ditadura essa que vigorou por 21 anos. E hoje, 57 anos após esse acontecimento, nós vemos novamente pessoas saindo às ruas para pedir um golpe militar, para pedir uma intervenção militar, para pedir AI-5, como nós vimos muitas pessoas fazendo no ano de 2020. Eu estou gravando esse vídeo exatamente no dia 31 de março de 2021, mas nós já vemos esse movimento acontecendo há algum tempo. Nós presenciamos ao longo dessa semana em que eu estou fazendo o vídeo, o nosso presidente cometendo alguns atos contra a nossa democracia, numa tentativa de cooptar o exército para defender o seu governo, defender a sua posição, defender, por exemplo, as medidas anti-isolamento contra a pandemia de Covid. Então, diante desse cenário, eu me senti na obrigação de tentar trazer aqui alguns livros que possam contribuir para o conhecimento sobre esse período. Afinal, a gente tem aquela grande frase, que foi dita pelo Edmund Burke, que diz que um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. E me parece que hoje, no Brasil, nós precisamos dizer o que é óbvio. As coisas mais óbvias precisam ser ditas e repetidas a todo momento, porque as pessoas já não conhecem todos esses fatos que aparentemente são tão óbvios. Então, muita gente nega a ditadura, muita gente nega que houve tortura, muita gente acredita que nesse período só os bandidos eram presos, muita gente acredita também que no período da ditadura não houve corrupção. E todas essas frases que as pessoas repetem sem compreender o que estão dizendo são, na verdade, uma grande mentira, um grande erro. Então, desde já, eu gostaria de pedir, se você é uma pessoa que acha que a ditadura não aconteceu, se você acha que naquele período o cidadão de bem não era preso, por favor, não perca o tempo comentando aqui embaixo. Se poupe, me poupe, nos poupe, porque eu acho que as mentiras não devem ser propagadas. Então, simplesmente o que vai acontecer com esse tipo de comentário é que eu vou apagá-los, O que for baseado em fatos e informações realmente verídicas, informações históricas, ok, mas o que for achismo, o que for opinião, tudo aquilo que for escrito, então, sem embasamento nenhum, eu vou apagar. Então, não se dê a esse trabalho. Ao invés disso, você poderia utilizar todo o seu tempo para estudar um pouquinho sobre esse período. E é justamente por isso que eu trago, então, a sugestão desses livros que vão contribuir muito para o conhecimento desse período. Vamos lá, então. O primeiro livro que eu quero mostrar para vocês é o 1968, o ano que não terminou, que foi escrito pelo Zuenir Ventura, que é um jornalista muito reconhecido. E esse livro aqui, gente, para quem busca assim uma leitura que te faça compreender o período e ao mesmo tempo não seja uma leitura pesada, eu recomendo muito esse livro, porque parece realmente que você está ouvindo ali a narração direto do próprio Zuenir. É um livro muito gostoso de ser lido. Obviamente que é difícil até a gente falar isso, O livro é gostoso de ser lido, já que aqui a gente trata de temas muito pesados, mas é que a linguagem que o Zuenir Ventura utilizou é muito objetiva, é muito clara. Então o livro é de fácil compreensão, é um livro que aborda todo o panorama que se formou ali, que estava presente no ano de 1968. Então aqui nós temos desde o cenário cultural até o cenário econômico, político, temos um panorama global também, mundial. Então é um livro bem rico nesse sentido e que permite que a gente possa compreender então todos os elementos que estavam ali confluindo para algumas coisas que aconteceram. Bom, gente, esse livro começa então no Réveillon de 1968, começa no Ano Novo, e aparentemente uma festa de Réveillon pode ser considerado algo até assim banal, algo que não é digno de importância. Então, por que o Zuenir escolheu começar esse livro justamente com essa festa? Porque o Ano Novo é aquele período em que todo mundo sonha com um ano melhor. É aquele período em que todo mundo tem esperança de que o próximo ano seja diferente do ano anterior. E era justamente isso que acontecia então ali no Réveillon de 68. Eu vou ler um trechinho para vocês que mostra, que exemplifica um pouco desse sentimento. Com algum otimismo, encontravam-se boas razões para se esperar um feliz 68.
A efervescência criativa de 67 não era, por certo, um mau sinal. Terra em Transe, Quarupi, o tropicalismo, Alegria, Alegria, o Rei da Vela, talvez fossem só o começo. Além do mais, o movimento estudantil, cujas entidades haviam sido postas fora da lei pelo golpe de 64, vinha se reorganizando e mobilizando a massa de secundaristas e universitários. Havia, que a distância não nos deixe esquecer, a ameaça incansável da censura e de outras forças obscurantistas. Mas estes riscos de retrocesso encontravam o setor cultural vigilante e cada vez mais consciente da necessidade e da possibilidade de resistência. Havia, enfim, como sempre, a situação social e política carregada de problemas, o arroxo salarial, os sindicatos sob intervenção, uma insuportável inflação de 40% ao ano que Delfim Neto prometia reduzir para 25%, mas o segundo governo militar anunciava que queria restabelecer o diálogo com a sociedade e com a classe política. Só por isso, o ano de 68 já seria um avanço. Então, diante dessa intenção que o governo manifestou de voltar a ter, então, um diálogo com a sociedade civil, esse ano era de grande expectativa. Então, as pessoas já no Réveillon de 68 vinham com esse sentimento, né, de que algo poderia ser diferente. E realmente foi um ano em que muita coisa se tornou diferente, só que para muito pior. Nesse ano aconteceram algumas situações extremamente marcantes durante o período da ditadura. Eu poderia citar como a primeira delas o assassinato do estudante Edson Luiz, que aconteceu em março de 68. Ele estava almoçando num restaurante chamado Restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro. A polícia invadiu então esse restaurante e começou a atirar nas pessoas que estavam ali. O estudante Edson Luiz foi assassinado, ele morreu na hora. E um outro estudante acabou sendo socorrido e levado ao hospital, mas faleceu também. E isso marcou profundamente não só o Rio de Janeiro, a sociedade carioca, como o Brasil como um todo. Porque se tratava de estudantes, né? Então eram jovens, o próprio Edson Luiz nem era do Rio de Janeiro, ele tinha vindo do Pará para estudar ali. E eles não estavam fazendo nada, eles estavam planejando uma passeata contra o aumento de preços do restaurante. Então, os preços do restaurante haviam aumentado e eles planejavam um manifesto ali para reclamar disso. E foi isso então que levou a polícia a invadir o local e assassinar 2 pessoas. Bom, a partir desse momento a sociedade começou a compreender que, opa, tem alguma coisa que não está certa. Porque até então muita gente não tinha ainda se ligado, não tinha compreendido o que estava acontecendo no período do regime militar. E esse acontecimento chamou a atenção de muita gente, porque as pessoas começaram a pensar assim: era um estudante, e se fosse meu filho? O que aconteceria se fosse alguém da minha família? E isso fez com que muitas manifestações começassem a surgir. A primeira delas já no dia do próprio assassinato, porque os estudantes ficaram com medo de que, se o corpo do Edson Luiz fosse levado para o IML, esse corpo poderia desaparecer. Então, o que eles fizeram foi organizar uma passeata e levaram então esse corpo até o local onde ele seria velado. Depois disso, na missa de 7º dia, ocorreu uma situação tenebrosa, sabe? Uma coisa assim horrível, um episódio muito triste da história do nosso país, porque os estudantes estavam ali reunidos naquela missa de 7º dia para lembrar então a memória do Edson Luiz. Você tinha então estudantes, você tinha os pais, os familiares, você tinha repórteres, tinha os membros da igreja, né? E outras pessoas, enfim, que quiseram comparecer àquela missa. E o que aconteceu foi que na missa realizada no período da manhã, quando essas pessoas saíram de dentro da igreja, a cavalaria da polícia militar estava do lado de fora e esperando já com o cacetete em mãos, e eles começaram a bater em todas as pessoas que estavam saindo da igreja, deixando muitos feridos. No período da noite aconteceria uma outra missa de 7º dia. A princípio essa missa foi proibida, mas a igreja resolveu fazê-la mesmo assim. E quando a missa terminou, os párocos, né, as pessoas que estavam ali celebrando a missa, pediram que ninguém saísse da igreja para que não houvesse novamente o massacre que aconteceu pela manhã. Os clérigos que estavam reunidos ali naquela missa saíram então da Igreja da Candelária e formaram um cordão. Eles deram a mão um ao outro e formaram um cordão que levava até a Avenida Rio Branco, para que as pessoas pudessem passar por esse corredor que eles formaram e atravessar em segurança.
Acontece que do lado de fora da igreja já estava novamente a cavalaria reunida. Além disso, você tinha fuzileiros navais e você tinha também agentes do DOPS. Esses policiais fizeram o quê? Eles se encaminharam até a Avenida Rio Branco, esperaram as pessoas chegarem lá e novamente aconteceu então uma cena de pancadaria, uma cena de puro horror, né, em que muitas outras pessoas saíram feridas. Então, esse episódio, né, o fato da morte do estudante Edson Luiz, somado a tudo que aconteceu nessa missa, levou a uma grande comoção da população brasileira e as pessoas realmente se revoltaram com o que estava acontecendo no país e nós tivemos então uma série de manifestações contra o regime militar, contra a ditadura. E aí, em junho de 68, nós tivemos então a passeata que se tornou a mais significativa desse período, que foi a passeata dos 100 mil, na qual estavam reunidos ali artistas, políticos, intelectuais, estudantes, pessoas em geral, protestando contra a ditadura e pedindo então a volta à democracia. Essa foi a última grande manifestação que as pessoas conseguiram realizar no nosso país até então o período de reabertura, que só aconteceria muito tempo depois. E no final de 68 que nós temos então, no dia 13 de dezembro é instaurado o Ato Institucional número 5, conhecido como AI-5, que foi o pior de todos os atos institucionais, porque através dele ficaram suspensas todas as garantias civis, todos os direitos individuais que eram garantidos pela Constituição caíram então por terra. No interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional. Esse ato institucional, então, ele permite a cassação de pessoas, ele tira direitos políticos, ele institucionaliza a censura, que já era uma prática que ocorria desde o início da ditadura, porém, a partir daí ela se tornou escancarada, ela se tornou declarada mesmo. Além disso, esse ato institucional remove o direito de habeas corpus, ele fecha o Congresso Nacional e tira todos os poderes do STF, concentrando então todo o poder, todas as decisões de um país na mão do presidente. Então todo o poder de um país passa a ficar centrado na mão de uma única pessoa. Aí, enfim, gente, esse livro narra todo esse período, então desde o início de 1968 até o final desse ano. É um livro que eu recomendo muito. Eu sei que eu falei bastante, né? Esse vídeo talvez fique um pouquinho longo, porque é um assunto que eu acho que precisa realmente ser abordado, né? Eu trabalhei muito com o período da ditadura durante a graduação e o meu mestrado, porque eu realizei tanto o meu TCC quanto a minha dissertação de mestrado sobre esse período. Então, me dediquei muito à leitura de documentos, de livros, de informações sobre todos esses anos. E esse foi um dos primeiros livros que eu li, porque naquela época ainda eu não compreendia, não conhecia muita coisa, quando eu estava começando a estudar sobre isso. Então eu recomendo para quem gostaria de ter informações precisas sobre o período, mas sem um linguajar tão acadêmico, né? Com uma linguagem que é acessível, né? Uma linguagem gostosa da gente fazer realmente essa leitura. Bom, em seguida eu quero recomendar para vocês essa coleção de livros que foi escrita pelo jornalista Hélio Gaspari. E esse box aqui era o meu sonho de princesa, sabe? Era uma coleção que eu sempre quis ter. E eu fiz a leitura desses livros quando eu estava na faculdade, mas emprestei da biblioteca da faculdade e depois eu acabei ganhando todos eles do meu namorado, na época, meu atual marido. E eu amo demais essa coleção, porque aqui a gente tem, simplesmente, gente, é um trabalho, assim, monumental. Esse conjunto de obras é o mais completo sobre o período do regime militar brasileiro. E para fazer, então, todos esses livros, o jornalista Hélio Gaspari, ele se baseou tanto em outras obras já escritas sobre o período, quanto em documentos que até então eram inéditos. Ele teve acesso a documentos do Geisel e do Golbery. Então, assim, são fontes exclusivas e que mostram um outro ângulo, né? Aqui nós temos uma outra perspectiva. Até antes dessa publicação, nós tínhamos muitas obras que mostravam o período do regime militar, porém sempre baseadas naquilo que as pessoas viveram e naquilo que aconteceu diretamente a essas pessoas através de depoimentos, de testemunhos, de entrevistas e tudo mais, que obviamente é uma fonte muito importante. Mas o que o Hélio Gaspari faz aqui é mostrar também aquilo que a tigrada, como ele costuma chamar aqui,
como o próprio exército, como os generais que comandaram o nosso país, tudo o que eles produziram, o que eles documentaram, o que eles registraram desse período. E são informações extremamente precisas. Tudo que está dito aqui nesses livros, tudo que está escrito aqui é brilhantemente assim referenciado. Então você tem milhares de notas de rodapé mostrando de onde aquelas informações foram retiradas. Então são realmente muito precisas, né? É uma obra de muita qualidade e eu recomendo muito para quem quer compreender esse período. E assim, é óbvio, né, que é uma leitura que demanda um pouco mais de tempo, porque são 5 livros, cada um deles tem aí em torno de 500 páginas, mas a partir deles você vai conseguir ter uma visão bem global de todos os anos aí do regime militar. Bom, e o que nós temos então nesses livros? O primeiro deles, que se chama As Ilusões Armadas, mostra pra gente o golpe de 64 e todo esse período em que a ditadura ainda não se assumia como tal. Então, já havia sim uma ditadura no país, mas havia também uma tentativa de camuflar esse regime autoritário. Depois nós temos o segundo volume dessa coleção, que é chamado então de A Ditadura Escancarada, e como o próprio nome mostra, a gente tem aqui a partir de 1968. Então, o primeiro livro mostra pra gente de 64 até ali o início de 68, e aqui nós começamos então com o AI-5, que, como eu já falei, é esse ato institucional que suspende todas as liberdades civis e individuais. E a partir daqui, então, gente, nós temos o período de maior recrudescimento do regime militar, da ditadura em si. Esse período corresponde, então, ao governo Médici, que foi conhecido como o pior dos governos militares, porque aqui houve muita repressão, aqui houve muita violência, houve muitas prisões, houve muita tortura. Então, tudo isso sob o comando aqui do Médici, que é o que fica registrado nesse segundo livro. Há, inclusive, um momento em que o livro nos mostra que o próprio Médici disse o seguinte, ele disse, eu posso tudo, porque eu tenho o AI-5 e com o AI-5 eu posso tudo. Então, ele podia fazer literalmente tudo aquilo que ele quisesse, e foi o que aconteceu nesse período, né? Então, foi o pior período aí de todos os governos militares. E esses dois livros juntos formam o conjunto, deixa eu mostrar aqui para vocês, As Ilusões Armadas. Então a gente tem esse título, né, do conjunto, As Ilusões Armadas. O terceiro livro se chama Ditadura Derrotada. O período então compreendido por esse livro começa em 74, que é o início do governo Geisel, e durante esse governo o Golbery, o general Golbery, foi chefe da Casa Civil, então é justamente por isso que ele era assim o braço direito do Geisel, e que os documentos desses dois generais formaram então uma excelente fonte documental para que o Hélio Gaspari conseguisse construir todo esse conjunto de obras. Aqui a gente vê também toda a articulação política que ocorreu ali nos bastidores militares para que o Geisel assumisse o poder e para que o Golbery se tornasse o chefe da Casa Civil. E a gente vê também o conjunto de fatores que ocasionou a derrota do partido militar, do partido ali da ditadura, em 74. No quarto volume, que se chama A Ditadura Encurralada, a gente tem os motivos que levaram então o governo a começar a pensar numa reabertura política, e a gente chega então ao quinto volume dessa coleção, que examina os anos de 78 até 85, então compreende aí o governo Figueiredo e compreende todos os anos de reabertura, né, de abertura política. E aí eu tinha dito que os dois primeiros livros formavam um conjunto, né, chamado As Ilusões Armadas, e nós temos aqui o terceiro e o quarto livro que formam então o Sacerdote e o Feiticeiro. Bom, gente, essa coleção é imperdível e eu realmente recomendo muito, porque assim, é o que de melhor a gente tem produzido aqui em base de fontes documentais e tudo mais sobre esse período. É realmente muito completa. Bom, gente, o último livro que eu gostaria de recomendar para vocês é esse, que foi produzido então pelo projeto Brasil Nunca Mais, que foi liderado pelo Dom Evaristo Arnes. E assim, gente, esse é um livro também excelente, com muita base documental, porque aqui, gente, nós temos também então uma pesquisa envolvendo todos os processos que circularam pelo Superior Tribunal Militar nos anos de 64 até 79.
Então, aqui a base documental foi feita pelos próprios agentes da repressão. Esse projeto se propôs, então, a estudar a repressão sob a ótica da repressão, dos agentes da repressão. Então, aqui nós temos os relatos extraídos dos próprios documentos militares produzidos durante os julgamentos. E eu vou ler um trechinho para vocês que justifica, o motivo da escolha dessas fontes documentais para análise. Então, nós temos o seguinte: por que a escolha dos processos da justiça militar como fonte básica? No livro Viajar e Punir, o pensador francês Michel Foucault já havia mostrado ser possível reconstruir boa parte da história de uma época através do processo penal arquivado no poder judiciário de cada país. A verdadeira personalidade do Estado ficava ali gravada, sob a forma de sentenças judiciais determinando torturas, esquartejamentos em praça pública, normas de vigilância carcerária, castigos ao corpo e punição ao espírito. Então aqui a gente tem a explicação de que eles se basearam na obra Vigiar e Punir, do Foucault, que diz que quando a gente analisa, então, os documentos produzidos por um Estado, produzidos, então, pelo governo de um país, a gente consegue ter uma noção muito apropriada de como é aquele país de fato, de como é aquele governo de fato. Então, utilizando esses documentos, utilizando ali todos os registros que foram produzidos durante os diversos julgamentos que aconteceram durante esse período aí de 64 até 79, a gente tem aqui trechos que mostram, que exemplificam como foi o período da ditadura militar. Então, para quem diz assim, mas a ditadura não aconteceu, as pessoas mentem, as pessoas não são confiáveis. Tem gente que inclusive diz o absurdo, de que as informações não são confiáveis porque a gente entrevista pessoas que passaram por aquilo, pessoas que foram presos políticos e então não é válido. Bom, aqui a gente tem justamente o contrário, toda a informação sendo extraída diretamente de documentos do próprio governo, do próprio mecanismo de repressão. Esse é um livro bastante pesado, porque aqui nós temos então todos esses trechos que foram produzidos ali nos julgamentos e que mostram pra gente toda a violência desse regime. Então nós temos desde as aulas de tortura, porque sim, se vocês não sabem, ocorreram aulas de como torturar aqui no Brasil, Então o que acontecia era que na plateia estavam os membros do exército e no palco eram colocados presos políticos, e esses presos políticos sofriam ali todo tipo de tortura na frente, então, da plateia, para que todas aquelas pessoas, então, que estavam ali assistindo a esse show de horrores, aprendessem a como torturar da maneira correta, ou seja, da maneira a extrair a maior quantidade de informações sem deixar tantas marcas ou tantas evidências, embora que essa nunca foi uma preocupação muito grande do regime militar, visto que bastava esconder ou manipular dados, como a gente tem aqui, inclusive nesse próprio livro, Em alguns momentos aqui a gente tem depoimentos de legistas, depoimentos de pessoas que viram o corpo de alguém que havia morrido e viram que essa pessoa foi assassinada dentro do próprio presídio, e no relatório de morte aparecia o quê? Que essa pessoa tinha sido atropelada, que essa pessoa foi encontrada numa estrada ali morta. Então era muito fácil conseguir manipular e conseguir esconder tudo aquilo que eles faziam. Não havia de fato uma preocupação tão grande em não deixar marcas. Mas assim, gente, o que nós temos aqui é muito chocante. A gente tem a descrição de tudo que era usado como equipamento de tortura, a gente tem a descrição também da tortura física e da tortura psicológica, a gente tem ali, por exemplo, os animais que eram utilizados em celas. Então, em um determinado momento aqui, uma das pessoas que havia sido torturada depois foi levada nua até a cela e em cima do corpo dessa pessoa colocaram um jacaré. Outras pessoas foram deixadas junto com cobras dentro da cela. Então, assim, todo tipo de absurdo, que aconteceu nesse período do nosso país. A gente tem aqui o perfil dos atingidos, porque a polícia política, ela procurava já suspeitos antes do crime acontecer. Então, eles tinham ali já um determinado perfil, como, por exemplo, estudantes, intelectuais, por exemplo, que eles já investigavam mesmo sem essa pessoa ter cometido crime nenhum, mas só porque, de acordo com as características que ela tinha, ela já era alguém suspeito.
Então, assim, a gente tem aqui a descrição dessas pessoas, né, desse perfil. Nós temos aqui, então, também toda a consolidação do regime autoritário e a organização desse aparato repressivo, através, por exemplo, do DOI-CODE, do DOPS, do SNI, então, de todas essas instituições aí que foram criadas nesse período. E nós temos, então, todo o relato da tortura que, infelizmente, aconteceu no nosso país durante esses 21 anos de governo militar, de regime militar, de ditadura que tomou conta do nosso país a partir de 64. Então, gente, essas foram as minhas recomendações. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês possam realmente utilizá-las, que façam bom proveito desses livros, né? Porque é como eu falei no comecinho do vídeo, se nós não conhecermos a nossa própria história, muito provavelmente nós vamos cair nos mesmos erros que já ocorreram no passado. E é justamente o que a gente tem visto acontecer aqui no nosso país recentemente, enfim. Então, para que esses erros do passado não voltem a fazer parte da nossa realidade, nós precisamos sempre nos manter muito informados, nos manter atentos a tudo aquilo que a gente ouve, a tudo aquilo que a gente vê e realmente confiar em informações que são verdadeiras, que são válidas, que foram certificadas aí através de pesquisas, de documentos, né, feitas realmente por pessoas competentes, por historiadores, por jornalistas, enfim, por pessoas responsáveis, né, e que façam isso da maneira correta. Bom, gente, então é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, de deixar aqui o seu like. E é isso então. Muito obrigada e até o próximo.